pôr sérios agora. Agora somos adultos, não é? Pronto. E bem. E bem. Tu falaste nos jogos, falaste nos eventos em que os jogos são apresentados, são demonstrados, mas algo que é crucial para que um evento aconteça é ter pessoas. E que pessoas que joguem com outras pessoas. Porque, lá está, jogar jogos de tabuleiro a solo, se bem que é possível, não é propriamente a mesma coisa e se calhar não foi com essa intenção com que foram concebidos. Por isso, para além da questão dos eventos, também temos a questão das pessoas. E lá está, por isso é que temos aqui, melhor que ninguém, o David para falar no assunto. E por isso, sem mais delongas, eu passaria aqui a palavra ao David para começar com a pergunta da praxe e nos dizer aos presentes também, dizem aqui o reflexo do computador, mostra reflexos. David, apresenta-te assim sucintamente e como é que tu entraste neste mundo dos jogos de tabuleiro e dos inventos e vamos construir a partir daí. Ok. Olá, boa noite. O meu nome é David. Tenho 30 anos. Vivo no Distrito de Santarém. Olá. Sempre gostei de jogos. Comecei a jogar jogos analógicos muito pequenino. O primeiro jogo deve ter sido para aí o Monopoly. Sempre algo que me acompanhou. Sempre tive curiosidade em acompanhar os jogos. Ao longo dos anos tive acesso àquilo que se chamou os jogos de tabuleiro moderno e ganhei interesse. Infelizmente não tinha amigos para jogar esse tipo de jogo. E assim, muito rapidamente avançando para os tempos mais modernos, para aí há 3 anos agora, 3 4 anos atrás, consegui encontrar um grupo de amigos que estavam mais dentro dos jogos modernos. Falamos aqui de jogos modernos, são jogos que apareceram há 15 anos, partindo aqui de um princípio, estamos a falar de jogos de tabuleiro, hum, que utilizam o que nós chamamos de mecânicas mais avançadas, talvez, têm mecanismos que nenhum jogador fica de fora do jogo, do início ao fim da partida, mais interessantes, com grande influência no tema. E eu consegui esse grupo de amigos e jogava com eles com muita regularidade. Mas, hum, e acho importante explicar isto porque foi provavelmente o maior motor para eu me lançar nesta parte, que é o tema dos webinars. Chegou uma altura que este grupo de 5 6 7 amigos começou a ganhar gostos específicos por alguns jogos. E nós descobrimos, como é normal, as pessoas não são todas iguais. Eu tinha um gosto por jogos e os outros tinham outros jogos, cada um ao seu gosto. E nós fomos comprando e aumentando as nossas coleções. Até que chegamos a um ponto que nós estávamos praticamente a impingir os nossos gostos uns nos outros. E não estávamos propriamente a divertir-se muito. Era quase uma obrigação. Comprei um novo jogo e vamos ter que o jogar. E acabávamos por só jogar uma vez cada jogo. Até que eu comecei a ter necessidade
de jogar com mais pessoas, conhecer mais jogos diferentes. Se eu gostasse, por exemplo, de jogos que incluía animais e mais ninguém daqueles 6 amigos gostava, não tinha ninguém com quem jogar. Então comecei a viajar pelo país e a conhecer mais pessoas e a tentar fazer assim uma carteira de pessoas com que eu pudesse jogar outro tipo de jogos. Claro que isso implica custos e era muito longe. E eu fui-me queixando: "Isto é uma chatice, venho aqui a Leiria, venho aqui a Vila Franca, venho aqui a Lisboa, e vocês têm um grupo de malta, é só chegar e sentar. Eu não tenho nada disto, bu e Santarém, no meio do nada, ninguém joga." E ao longo do tempo começaram a apontar dedos: "Então, porque é que tu não fazes isso?" E foi assim que eu comecei a fazer. Mais nada. É o maior, sim, sem dúvida. Sim, sim. Que eu saiba. Sim, é pouco. Falando nestes eventos grandes, sendo que a minha experiência de organização são eventos mais regulares, semanais e mensais, mas respondendo à tua pergunta, hã, sim às 2 coisas, mais quantidade e mais variedade de pessoas, mais diversidade, e isso é muito fácil de perceber porquê, quando nós percebemos que, talvez diria há 2 anos, os jogos de tabuleiro em geral começaram a ficaram mainstream. Já vamos a uma FNAC e vemos jogos em todo lado. Há cidades que têm FNACs que têm corredores inteiros de jogos de tabuleiro. hum, Vorten chegou a vender, ou seja, passou a ser mainstream e mesmo próprias lojas que um bocadinho mais gerais começaram também a vender jogos de tabuleiros, o que obviamente faz com que haja alguma família, um desgraçado, que meta o jogo no carrinho e acaba por só ouvir falar mais, acaba por acontecer mais. E para além disso, o hobby mudou um bocadinho também por causa disso. Diria que talvez há uns anos atrás, e eu senti isso, apesar de eu jogar, eu nunca tive a necessidade de nem percebia porque é que nem nunca tive a curiosidade de procurar se havia uma comunidade. Eu durante muito tempo, como eu disse, a minha entrada para a comunidade foi há 3 4 anos atrás, mas sempre joguei, só que só senti a necessidade nessa altura. Talvez com este virar mainstream dos jogos e começar a perceber que afinal não eram assim tão poucos tontinhos que gostavam de mexer peças de madeira e de cartão um para o lado para os outros, que percebi o potencial e realmente, apesar da minha chegada há pouco tempo aos eventos, também percebo que foi onde foi feito o maior crescimento. Ou seja, mesmo da minha pouca amostra destes poucos anos, houve um crescimento muito grande, sim, sem dúvida.
Olha, acho que a dica número um, mas isto não se aplica só nisto, é tu tens mesmo que gostar. Ou seja, é algo que vais fazer e o retorno principal tem que ser a tua satisfação. Ou seja, isto tem de, mesmo que venha só uma pessoa, é o melhor evento que podias organizar. Ou seja, não há nenhum objetivo. Pode haver objetivos por trás disso, mas acho que a fórmula de sucesso, porque as outras dicas vão estar muito associadas a isso, é ser algo que tu realmente gostes e te faça vibrar. Os jogos, sem dúvidas, fazem isso e eu já sabia bem o que procurava e a minha. Sabia bem qual era a minha necessidade ao fazer eventos, que era dar a conhecer, criar um espaço, porque como eu, haveria muitas pessoas, e realmente havia muitas pessoas que jogavam, e pessoas que tinham muitos jogos apenas eles sozinhos, jogavam só solo, pessoas que jogavam em família, e essas pessoas tiveram um sítio para fazer aquilo que eu gostaria de fazer se houvesse o espaço, assim como novas pessoas que não conheciam o hobby todo ou tinham uma experiência muito simplista aos jogos abstratos, aos jogos mais tradicionais, e era uma forma de terem uma segunda chance e perceber que, porque eu acredito, e esta é a minha driving force, eu acredito que toda a gente gosta de jogos. Toda a gente, e principalmente jogos de tabuleiros. Toda a gente gosta de jogos de tabuleiros. E é fácil fazer essa quase promessa, porque há tanta variedade que é muito difícil não haver um jogo que uma pessoa goste. Claro que pode experimentar o jogo errado para essa pessoa, como é óbvio, mas toda a gente gosta de jogos. Não acredito que este posso estar errado, mas esta é a minha driving force. Portanto, dica número um é gostares realmente do que estás a fazer, não ver um. Claro que eu nunca o fiz para esse meio, seria um desafio fazer por alguma retorno financeiro ou assim. Acho que não ia funcionar tão bem para mim. Essa é a dica número um, sem dúvida. A segunda é ter um espaço. E essa é uma conversa muito grande. Sempre É assim, posso-vos falar de muita coisa, isto é um tema muito grande para mim, foi uma grande procura. Posso-vos falar dos dias que estava com um chapéu de chuva velho a percorrer pizzarias, a tentar explicar o que era jogos de tabuleiro e, e explicar-lhes que até podia ser bom para o negócio deles. Ou seja, esta foi sempre a primeira abordagem, é uma abordagem que acontece e eu sei que há muitos grupos de jogos de tabuleiro que fazem isto, que é um espaço. Infelizmente não estamos a falar coisas do passado e vamos falar do futuro. Neste período não dá mesmo para fazer isto, mas o modelo de negócio, digamos assim, de quem se quer lançar no jogo de tabuleiro para ter um retorno de pessoas e bons momentos, o base é encontrar uma superfície, um restaurante, uma pastelaria, que tem algum movimento, mas nada de especial, e que vocês podem trazer algo extra, ou seja, bem que tem uma boa localização, tem boas mesas, se conhecerem os donos espetaculares e fazem essa conversa. Na altura não tinha tanta à vontade para falar nisso, porque era um estranho e muitos dos jogos de tabuleiro que eu gosto, por acaso, envolve moedas fictícias, currency, economia, e a palavra jogo não é bem vista em Portugal. Ter, por mais clientela que pudesse trazer, as pessoas verem jogadores a mexerem moedas e remetia ali a outro tipo de jogo que por acaso nós não identificamos com isso, mas os não jogadores identificam. Jogo a dinheiro, jogo ilegal. E isso é muito chato de desmistificar, é muito complicado, é uma conversa muito complicada para ter ao dono da pizzaria que claro, essa abordagem passava sempre por, comer lá, não é? Não chegava lá com um jogo debaixo do braço: "Olha, tenho uma grande ideia para o teu negócio, vou chegar aqui". Não, eu comia, cheguei a ir comer mais do que uma vez nesses sítios para ganhar alguma à vontade e as pessoas perceberem, pronto, sou um cliente e tenho uma ideia e sou um cliente também, não lá chegar só com essa ideia, só porque sim, que era óbvio que eu só queria usar o espaço, pronto. Mas claro, qual é que é a promessa que se faz aqui? A dinamização do evento, pode ter interesse para o espaço e, haver potenciais clientes. Agora aqui quero fazer um parênteses muito grande, porque isto é como eu digo, isto é há muita coisa para ser falada sobre isto. Se vocês não pararem só para falar deste ponto do local, mas é assim, hã, pronto, a ideia é simples, não é? Eu organizo eventos, vai ser um sucesso, vêm 50 pessoas todas as sextas-feiras e o dono fica muito feliz porque está lá muitas pessoas.
mas é um evento de jogos gratuito. As pessoas vão para jogar. Eu não posso obrigar as pessoas a encomendar uma pizza. Vamos manter este exemplo da pizzaria. Não posso obrigar as pessoas a vir jantar. Como é que eu vou controlar as pessoas não trazerem snacks para um restaurante, se elas vão é para um evento de jogos de tabuleiro, que por acaso é uma pizzaria? É complicado. Eu vou falar no meu caso específico, que é um bocadinho mais fácil. Ok. Hum, Portanto, eu vou dar o meu exemplo, o que é que me aconteceu, e claro que estás-me a dar uma situação que é legítima em Lisboa. onde onde eu estava não havia lojas, ou seja, por isso a pizzaria e por isso para voltar a reforçar este ponto, no interior. Agora já começa a haver muito mais e felizmente já começa e há muitas iniciativas que eu vou falar durante a nossa conversa que trabalharam este aspecto e muito bem, mas não havia lojas, ou seja, é estar eu costumava usar muito esta expressão com os meus amigos e com as pessoas que eu estava a evangelizar, que era, eu imaginava-me, com uma katana a cortar mate Santarém à procura de jogadores e de alguém que seja jogador. Era esta a ideia que eu tinha todos os dias. Mas claro, não inventei nada. Isto é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Tudo o que eu disser aqui, não inventei nada. Foram a maior experi o que houver de especial no que eu vou dizer é que talvez sou das poucas pessoas que realmente tirou a o tempo e a oportunidade para poder viajar pelos vários grupos e conversar, não ir só para jogar, mas conversar com as pessoas. Eu tinha curiosidade e só juntei daqui, dali, ali, misturei tudo e não é uma fórmula, mas foi isso que eu utilizei. Portanto, eu queria só fazer este disclaimer que realmente foi um acumular de experiências. Respondendo à tua pergunta, eu vou falar do meu caso específico e avançando aqui um bocadinho no que me aconteceu. Tive sorte, porque o meu bater portas chamou, ouviu, falou com, e eu encontrei com uma pessoa que estava a pensar em abrir uma loja, bar, uma coisa diferente na cidade de Santarém de Magic. Arranjei o número de telefone, exatamente, a Volt 01. Arranjei o número de telefone, fomos falar, ainda nem existia, e fomos conversar. Foi uma conversa engraçada, que se calhar há quem consiga se rever nisso. Nós sentamos, fomos beber um café, nunca tínhamos falado antes, e vou com aquela ideia muito fixe dos jogos de tabuleiro. Só que, e para quem não está bem dentro dos jogos de tabuleiro, isto vai soar muito estranho, mas o Magic é uma coisa, jogos de tabuleiro é outra, jogos de narrativa é outra completamente diferente, quase que não dá para misturar. E então a conversa que saiu dessa bebida de café, sim, claro, de vez em quando, desde que não seja à sexta-feira, por causa do Final Magic, desde que não seja ao sábado, quando a gente faz eventos, há de lá haver uma mesa para vocês jogarem os vossos joguinhos. Eu rimo porque não foi bem isto que aconteceu, foi um bocado o contrário, mas pronto. E assim foi.
tive sorte, tive muita sorte. Aguardei um bocadinho, em vez de continuar a procurar um sítio, achei que não fazia muito sentido e aguardei pela inauguração e o sítio abriu. E agora sim, para responder à tua pergunta. Era um sítio que tinha jogos e era um bar. Como é que se fazia para incentivar as pessoas a consumir e perceber essa questão? Nós por acaso fizemos um acordo e eu sei que isto não é exclusivo, houve mais pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que eu, que fizeram o mesmo tipo de acordo, que é, nos dias de eventos, tem 10, 20% de desconto e vou pedir o menu mais caro, porque eu também vou comer. E é claro, não me custa dinheiro, também não me custa comer nesses sítios. Normalmente os eventos eram ou à sexta à noite ou ao sábado à noite e apanhava uma refeição. E eu, como eu hei de falar mais para a frente, a minha função era host, a falar com as pessoas, ensinar jogos. Eu ia ir buscar a tosta mais cara, mais suculenta, e ia estar ali, bom, era só isso que eu fazia. E pedia as bebidas mais caras e isso funcionava sempre. Epá, isso é muito bom. Sim, sim. E era assim que funcionava. Ou seja, não há aqui troca de dinheiro, mas aquele desconto era um incentivo que, claro que isto construiu-se, não é? Não foi quando eu trazia 2 pessoas para o evento. Estamos a falar aqui numas maiores. Mas se realmente e é por isso que a dica número um foi gostarem mesmo. Há certas coisas que se deve fazer. Eu meti-me no Magic durante 6 meses para cair nas boas graças dessa loja, para depois conseguir começar a fazer outras coisas. Eu sou maluco. É, porque não pode tiramos deste webinar. Não, mas foi giro, foi uma experiência muito gira. É giro, giro. É uma conversa para outra altura, eu acho engraçado. Tinha a ideia do Magic, fica com a mesma ideia e já não jogo. Mas é muito giro, gosto muito, só que não jogo. Hum, e era assim que funcionava. E uma pergunta que se calhar vais-me fazer logo a seguir, ou se não vais, eu vou já dizer qual é que seria uma pergunta interessante, é como é que tu lidas com jogos e comidas, não é? Estás a falar de tostas, estou a fazer perguntas a mim mesmo. Estás a falar de tostas suculentas, como é que isso funciona? Sleeving. Isso. Por um motivo prático fazia com que todos parassem. Pronto, isso depois, pronto, há várias maneiras de fazer isso e vou falar mais para a frente no em algo que soluciona tudo isso, mas, a maneira mais prática, já que estava a comer, era sentar-me com eles a comer e fazíamos mesmo a pausa e combinávamos com o restaurante ou o sítio, fazer tudo ao mesmo tempo e sair, e nós podemos parar um jogo a meio e eu como com eles. Pronto, algo assim, e dá para pôr a conversa em dia, porque como eu digo, o único ganho que eu tenho ali é conhecer novos jogadores, trazer o meu gosto por jogos a outras pessoas, portanto, eu tenho nos eventos, o meu tempo é para eles. E adianto-me já a dizer, eu nos eventos, eu não jogo, eu não jogo. Não tenho necessidade de jogar, não quero jogar. A minha vontade nos encontros é ensinar, criar experiências para eles levarem para casa, voltarem ou não voltarem. O meu objetivo nem é voltarem ou não voltarem, é ali gostarem. Sim, sim. Ó David, já que estás aqui a falar nisso e de certa forma já estás a responder à pergunta que eu te colocaria. Eh, Como tu disseste que aquilo que tu fazes nos eventos é receber as pessoas e garantir que elas são bem acolhidas e que se sentem confortáveis no espaço e tudo o resto. Eu ia te perguntar se, para além daquilo que tu já referiste, se tu tens alguma técnica, alguma metodologia, alguma coisa que tu gostas de fazer para garantir de que toda a gente, mas mesmo toda a gente, se sente incluída no evento e na atividade. Ok. Portanto, aqui tenho que logo falar de uma coisa, que é, qual é a dimensão do evento? Não me aconteceu muitas vezes, mas aconteceu-me vir muito mais pessoas do que eu estava preparado para. E começou a acontecer cada vez mais frequente e tive necessidade de chamar os meus amigos com quem eu jogava antes. Aliás, quando eu não me separei do grupo, apenas disse: "Malta, vamos fazer aqui uma espécie de divórcio, eu vou deixar de jogar tanto com vocês, porque eu vou fazer esta atividade que vos tinha dito".
não faças isso não tem jeito. E eu dizia: "Imaginem só, tu que gostas de jogos de sci-fi, teres um grupo só de pessoal que joga sci-fi e tu és tipo o mestre deles, tu tens acesso a muitos jogos e tens malta para jogar. Eu gosto de vaquinhas e animais, eu gosto muito de jogos, isto é só um exemplo, e tem esta malta que vem ter comigo e sabe que comigo podem falar disto. Isto era a minha visão, ou seja, este grupo de amigos ultra nerd, como quiserem chamar, que tinha uma grande coleção e estávamos sempre a comprar e só jogámos uma vez porque os outros depois, próximo jogada é minha. Aproveitar isto para nós sermos, não é, mentores, mas as nossas coleções pô-las em uso, não é? Termos, porque nós queremos jogar os nossos jogos, é normal. E então eu tinha esta visão, eles não. Mas começaram a vir aos meus eventos, mas não quero ter responsabilidades nenhumas, só venho aqui jogar. E isso aconteceu sozinho. Ou seja, eles não organizavam, mas eles estavam a organizar. Eles ajudavam-me. Mesmo não queriam era ter o nome no papel, digamos assim, mas eles estavam a ajudar, sem dúvida nenhuma. Respondendo à tua pergunta, Daniel, é ter mais pessoas, sim. Mas digo-te uma coisa, faz parte da minha personalidade, sou uma pessoa bastante extrovertida e adoro jogos. Ahm, eu metia-me com toda a gente, garantia que nos eventos mais pequenos, que era eu que ensinava os jogos. Tenho uma abordagem um bocadinho diferente aos jogos, há quem faça diferente. Minha abordagem é, eu gosto da parte dos jogos, vídeo, analógico, para ficar imerso. É a minha coisa, eu jogo, não é que eu não gosto da minha vida, mas gosto muito de experienciar outros pontos de vista e é isso que eu gosto nos jogos. Gosto da imersão, é o ponto principal de qualquer jogo para mim tem imersão. Não é ganhar, não é perder, também é importante a imersão. Portanto, a minha forma de ver os jogos traduziu-se muito bem na forma como eu ensino jogos. Eu tento colocar as pessoas no papel do jogo. Seja o que jogo for. Até se estivermos a jogar às damas, eu vou inventar uma história. E as pessoas vão se rir. Pode ser uma história parva, pode ser uma história séria. Eu tento ver mais ou menos o perfil da pessoa e vai haver uma história. E vou meter com elas. Quase sempre funciona. E era assim que eu fazia para as pessoas ficarem engaged e quererem jogar. E nem que fosse. Estamos a falar de um espaço que, apesar de ter jogos e isso, também era um bar. Havia pessoas que iam lá só para beber um copo. Ou porque era o único bar que estava aberto àquela hora, mas eles iam ter curiosidade do que é que se estava a passar. Ali que estava-se a falar em dragões, mas estão-se a rir, até está lá um casal no grupo. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer ali? E isso era o suficiente para as pessoas depois. O que é isto? E se eu visse que estavam a olhar, aliás, uma das coisas que eu fiz nos dias de eventos, e outra dica era a persistência, nos dias de eventos não havia uma única pessoa que estivesse lá que eu não ia falar. E não era trazer um baralho de cartas: já jogaste jogos?" Não, era perguntar se queriam assistir, se conheciam, conversar com eles, sentar com eles. Não havia uma única pessoa naquela noite, fosse 4, 6, 10 horas, que eu não falasse. Isso era importante nos primeiros eventos. Mas depois disso, co-hosts, digamos assim, outras pessoas que estão destacadas para ensinar, mestres de mesa, o que quiserem chamar, pessoas que estão preparadas para isso. Talvez não como eu estava, que eu não ia jogar, mas pessoas que eu quero jogar, traga alguma coleção de jogos e não me importo de depois assumir esta mesa. Isto depois vai-se criando. O mais giro disto, e adentrando outra vez, é depois pessoas que nós conhecemos nesses eventos, e o Bruno está-se a rir porque o primeiro evento que eu fui, o Bruno estava lá, foi no Torre Negra. É engraçado que as pessoas que nós conhecemos nos eventos vão nunca sabemos qual é que vai ser a próxima pessoa que vai estar do nosso lado. E muitas das pessoas que me ajudaram nos eventos foram pessoas que eu conhecia em eventos. Pessoas que gostavam de jogos, só tinham 2 ou 3 jogos, e aquilo foi o ponto de partida e agora têm coleções maiores que eu. Ou seja, nós vamos conhecer todas as pessoas que nós precisamos a fazer aquilo que nós gostamos. Eu recordo-me só uma experiência, um grupo de amigos,
que tinham acabado a universidade, de 20 e poucos, e que reencontraram-se na cidade de Santarém. E não jogavam jogos de tabuleiros, mas sentiam-se bem naquele bar. Iam lá todas as sábados ou sextas à noite beber um copo. Esse grupo, pouco a pouco, chegou a um ponto, e foi aí que eu me apercebi: epá, eu estou a fazer qualquer coisa aqui, estou a fazer qualquer coisa bem. Eles chegavam todos, esperavam uns pelos outros à porta. Então, mestre David, o que é que vamos aprender hoje? E eles só iam lá para beber copos há uns meses atrás. Deixaram de beber. Eles bebem copos à mesma, e é bom, mas vão para lá porque, epá, está lá um gajo, não sei quantos, e o grupo deles cada vez é maior. Até que houve uma altura que o grupo era grande demais. Mas também há solução para isso. Vinha uma pessoa, jogávamos os 2 um jogo de 2 pessoas. Havia toda uma preparação da mini ludoteca que eu levava comigo a prever isso, não é? Jogos para um certo tipo de público, jogos para 2 pessoas, isso tinha que estar pensado. E Magic também é diferente, não é? Ok. Então estamos a falar como é que se transpunha isto para RPG. Pronto. Por acaso é uma pergunta relativamente fácil, porque também queria um grupo de RPG e organizei um grupo de RPG. Pronto. No meu caso específico, como já estava um pouco mais à vontade dentro da comunidade, fui chamar 2 pessoas, uma delas que vocês conhecem muito bem, também na minha área de residência, que já tinha tentado fazer eventos. E é engraçado que nós podemos. Há muitas pessoas que querem fazer eventos, mas para os eventos serem marcados, irem para a frente, a tua pergunta, quem fez, é boa porque o organizador muitas vezes vai ser o mestre. Então, no meu caso, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Eu convidei mestres que tinham jogos preparados, isto foi nas primeiras sessões, e eu não ia também jogar, estava lá só para isso também. Fazia exatamente a mesma coisa. Em pior dos casos, os 3 mestres convidados e eu jogávamos um dos jogos deles, mas isso nunca aconteceu, porque nessa altura nós convidávamos grupos, outros grupos. Eu não quero ser mauzinho, mas a comunidade RPG é muito fofinha, talvez um bocadinho mais fofinha que a dos board games, ok? E prontamente vinham grupos para ajudar e encher as mesas. Tanto que depois percebi que o meu não fazia sentido eu lá estar e entreguei aos 2 mestres que depois ficaram a tomar conta dos eventos. Deixei de lá ir também por causa do trabalho na altura e gostava de ir, mas foi isso que aconteceu. O RPG é um bocadinho diferente. Marcação de mesas, nós conseguimos, como há alguma preparação, nós conseguimos perceber de antemão se vai acontecer ou não. Mas o que eles faziam, os mestres, realmente, e eu cheguei também a mestrar nessas alturas, era ter jogos, cheguei a fazer na floresta, ou uma adaptação de outro jogo mais rápido para first timers, ou então ir, ou então combinar. Uma coisa que o meu colega Pedro Cipiano fez, chegou a fazer, era falava também, juntávamos a conversa
e ele combinava uma aventura e eles convidavam mais amigos para aquele dia específico. Era tipo, em vez de fazer um escape room, iam fazer uma one-shot de Call of Cthulhu sem pagar nada. E eles, uau, isto é muito fixe. E assim ficava. Ou seja, ali o trabalho dos eventos de RPG era mais encontrar um grupo fixo para depois continuar aventuras naquele espaço. Só o facto de estarem lá num sítio público a fazer 2 ou 3 campanhas ao mesmo tempo, que havia espaço para isso, as pessoas que entravam tinham interesse e depois a palavra cresce e acontece sozinho. Mas o meu trabalho nos primeiros eventos era só isso, era lá estar. Se fosse preciso ser jogador, era jogador, porque a primeira vez foi pôr no Facebook e vamos ver o que é que acontece. Por acaso foi depois dos board games, ou seja, consegui fazer a ponte de uma coisa para a outra. Havia jogadores que eu acho que tu ias gostar também disto. É dentro do mesmo género, mas é um bocadinho diferente. E então conseguimos algumas mesas. Mas o meu papel, mesma coisa que os jogos de tabuleiro, mas tinha os mestres para me apoiar de antemão. E mestres há sempre. Ó David, epá, nós já tivemos esta conversa, e é algo que eu gosto muito em falar contigo, é ver esse sorriso e a felicidade que tu transbordas a abordar estes temas e às experiências que tu tens a partilhar, e aos grandes momentos e histórias que tu tens que contar de tudo aquilo que se passa nesses eventos e nessas mesas de jogo. E a próxima pergunta que eu te faço é se há algo particularmente marcante que recordas por alguma razão especial e que tanto podem ser coisas muito boas que aconteceram, como coisas que foram menos boas, mas também podes retirar daí algum tipo de aprendizagem, algum tipo de marco que trazes contigo e que aplicas em situações futuras, salvo seja. Ok. Há várias, vou tentar pensar aqui em algumas. Ahm, uma, que é uma coisa muito simples, mas que me fez pensar muito na maneira como os eventos eram organizados, foi ahm, na- os jogos que eu levo para os eventos, eu sei que vão pagar, eu sei que pode acontecer coisas de mal, porque eu consigo mais ou menos prever o que é que pode acontecer mal. Eu, por muito que me custe, e é uma coisa que eu percebo que quem organiza este tipo de eventos pode ter algumas reservas, tem que estar prontos quando metem um jogo de tabuleiro num bar, que mesmo que tenha um regulamento ou não fixo, que é outra coisa que podemos falar também, pode acontecer estragarmos o jogo. Eu levei uma vez um jogo que foi-me oferecido pelo meu irmão, e a caixa do jogo ficou uma piscina de cerveja. E foi ok. Até essa data nunca tinha pensado muito nisso porque eram os meus jogos e era ok. Mas quando o vi a acontecer, pensei uma coisa. Uma coisa muito normal que vai acontecer nos eventos de jogos de tabuleiro e é uma das coisas que eu gosto, as pessoas começam a se envolver no hobby ou descobrem jogadores que já existiam e começam a trazer as cópias deles e começam eles a querer também ser mini-hosts, não é? Que isso aconteceu muito nos eventos, adorava isso. Pessoas que iam lá 3 4 vezes, à sexta vez, levavam eles o jogo e montavam eles o jogo numa mesa e estavam lá à espera e sentavam-se e eles já estavam a ensinar o jogo e via-se que eles tinham aprendido coisas comigo e outras coisas que eles tinham de ver em vídeos e estavam ali a fazer e não. Porque era isso, era só preciso um empurrão. E eu pensava, e se isso acontecer nos jogos deles? Eles nunca mais cá voltam, ficam chateados, isto causa situações. Nunca aconteceu. Mas o que passou a acontecer foi, eu senti necessidade, assim que se começa a ter um evento mais organizado ou, ou começa-se a perceber que isto é para continuar, a criação de um regulamento. Este regulamento não é para estar afixado em lado nenhum. Isto sou eu, ok? Isto é a minha opinião. Há quem faça diferente. Este regulamento não é para estar afixado em lado nenhum. Este regulamento não é preciso ser um documento físico. Este regulamento é para quem levar os seus jogos, quem nós vemos que este pessoal, este rapaz ele vai ensinar jogos. Eu vou partilhar este documento com ele ou vou beber um café com ele e explicar-lhe essas coisas, para nós estarmos em linha. E aproveito já para dizer uma coisa, é muito importante. Todas as pessoas que ensinam jogos e os co-hosts estarem em linha. Estar em linha é como lidar com esta situação e esta. Todos agirem da mesma forma. E essa foi uma situação marcada porque eu já tinha ouvido muitas pessoas a dizer que têm regulamentos e eu nunca tinha percebido a importância disso. Porque eu imaginava o regulamento algo na parede ou
Olá, bem-vindo ao grupo. Leia isto tudo e depois é que podes começar a jogar. É a cerveja, that's a big no, 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 no. Não, não era nada disso. Ou seja, tudo o que possa acontecer mal, e esta é a minha postura, tudo o que aconteça mal num evento, a culpa é de quem organiza. Sempre. Ou seja, estava ali num espaço que não era meu, mas tudo o que acontecesse mal no evento era culpa minha, porque eu não estava preparado para isso. O simples facto da caixa do jogo que o meu irmão me ofereceu, que não era pelo valor, mas sabia que era um jogo que eu não queria substituir todos os outros jogos que podia, porque ele era uma cópia que me tinha sido dada, ficou uma piscina de cerveja. As pessoas ficaram muito, desculpem, não sei. Mas foi o suficiente para eu perceber, isto foi o meu jogo. Então, e se por acaso fosse o jogo de uma pessoa diferente? Isto era chato. Como é que eu tratava isto? Então, isso era coisas que estavam contempladas, como se falava, como se tratava as bebidas junto aos jogos e conversa também com quem estava na sala, porque, voltando um bocadinho atrás, nós queremos que as pessoas consumam, porque para ser fixe para o espaço e para ser fixe para toda a gente. Então não podemos dizer ou jogas ou comes e bebes. Tinha que haver aqui uma conjugação. Pronto. Mesas auxiliares, sensibilização às pessoas, outras maneiras de dizer isso, e era o suficiente. Portanto, esse claramente foi um momento marcante de perceber a importância do regulamento. Pá, um momento bom, já falei dele, foi aquele grupo a referenciar que já me identificavam com uma pessoa que eles ensinam jogos novos e transmitir uma nova forma de backups, diferente, com Jungle Speed lá para o meio, e muita fixe, eles riem-se muito e depois, pouco a pouco, gostarem. Esse grupo vir um grupo grande e eu ter que perceber a importância de ter o jogo para separar grupos, ter que voltar um bocadinho atrás da minha palavra e jogos de eliminação de jogadores até ser uma coisa boa, quase como usada como ferramenta, não é? Porque a priori eu diria que esses jogos não são muito interessantes porque sentes-te à mesa com os teus 5 amigos e passado 2 minutos um está fora e os outros vão jogar mais um quarto de hora, isso é chato. Mas se o teu objetivo for separar um grupo, isso é fixe. Então o que é que eu vou fazer agora enquanto estou à espera? Olha, tenho aqui um jogo rápido até os teus colegas acabarem. O que acontecia muitas vezes é que esse grupo tornava-se 4, 5 grupos com pessoas estranhas e eles conheciam mais pessoas. É um espaço para socializar. Nada de mal, nada de mal acontece disso e nós estávamos ali para jogar. Uma coisa boa no meu roleplay storytelling dos jogos é que as pessoas estavam ali como jogadores ou como personagens do jogo. E estamos a falar de jogos de tabuleiro. Ou seja, não havia ali muito mais do que isso. Há muitos momentos marcantes, mas assim que eu me consigo lembrar, de repente, pá, havia sempre coisas novas, coisas boas. Quando começa a vir a primeira, já sei, já sei. Vou-te contar Ui, uma boa. conta. Ok, uma vez, era verão, e havia muitas pessoas a andar por Santarém, e eles, somehow, viram a Volt que vendia gelados e entraram lá. Uma família, pai, mãe, 4 filhos ou 5 filhos, grande família. Estavam de passagem. Coelhos. Como? De coelhos. Coelhos. De coelhos? Coelhos, sim. Ah, e eles estavam de passagem, até tinham saído da A1 para aproveitar, não sei de onde é que vinham, pronto. E eu estava no meio de um evento. Eles estão os miúdos com os lados e não sei quantos. Ei, o que é isto? Eu, que giro. Quando eu sentar, fomos jogar um King Domino todos. Jogamos 2 partidas. No fim, o pai puxa-me para o lado. David, epá, este jogo é muito fixe. Quanto é que queres pelo jogo? Eu tinha acabado de comprar o King Domino porque eu já achava que era um jogo interessante para aquela finalidade. E eu pensei, epá, eu vou ficar sem esta ferramenta para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, se calhar esta família nunca iria comprar um jogo se não fosse hoje. Então eu vendi-lhe o jogo. Tipo, 1 euro a menos do que eu comprei. E pensei assim, eu nunca mais vou ver esta família. Se o meu trabalho nos eventos é pessoas voltarem, não é isto que eu estou aqui, não estava a fazer bem. Mas o que eu estou a fazer é, aquela família, numerosa até, vai ter agora uma lembrança de Santarém, de um rapaz chamado David, e vão ter um jogo que eles vão jogar de vez em quando. Compraram um jogo de tabuleiro, mas não pelo dinheiro, foi pela experiência. Aquela tarde em que eles foram comprar um gelado entre eles e conheceram o David, que lhes pôs um jogo que eles não conheciam que podia ser tão engraçado, que os miúdos com grande diferença de idade jogavam e estavam juntos. E o pai valorizou aquilo. Ele valoriza isto. Ele valoriza ter ali a família à mesa. E eu também valorizo. Ok? Isso foi das coisas Finalmente. mais fixe que eu me lembro. Foi muito fixe. Porque fiquei, ainda hoje não tenho King Domino, mas aquela família tem.
e é fixe. E posso nunca mais os ver, mas estou feliz. Está-me a dar ali pontos de felicidade sem os ver. Acabaste de falar neles, por isso. Ou então simplesmente chegar ao pé de ti e dizer: Ó David, queres vir jogar King Domino? Digo-vos uma coisa, não me orgulho muito de dizer isto, mas não me orgulho muito de dizer isso, mas situações dessas já aconteceram de pessoas que eu já não me lembro. Eu acho que isso é um bom sinal, mas sinto-me um bocado mal de dizer isso, mas acontece-me quando vem eventos grandes. Então, David, ok, Piu, fixe. piu. Vou dar uma resposta que não vais gostar. Não te vou dizer nenhum jogo. Não, vou dizer alguns, provavelmente. Mas é assim, esse é um tópico. Pode ser, pode ser. A minha resposta vai por aí. Pode ser. Lembras-te da minha primeira dica? Tens de gostar mesmo daquilo que faças, tens de ter jogos que tu gostes muito. Nunca eu levava na minha ludoteca ambulante um jogo que eu não gostasse. Isso é muito importante. Parece estúpido, mas, mas a ideia é, tu vais ao BGG, a um site, e isso existe. Existe vídeos a falar nisso. Top 10 jogos para ter mandatório numa coleção. Há jogos que eu não gosto lá nesse top. Eu vou comprá-los para ensinar. Não faz muito sentido. Porque se a minha maneira de ensinar jogos é passar o meu amor pelos jogos, se eu tiver a ensinar, e já me aconteceu a experiência, é aprendizagem. Se eu ensinar um jogo que eu não gosto, eu sinto isso, as pessoas sentem isso, a experiência não acontece da forma como eu espero. Há sim alguma atenção que eu tenho na preparação da ludoteca. Portanto, jogos que são bons a jogar a dois, que eu gosto e que funcionam, uma alternativa, talvez, um jogo, como já falei há pouco, um jogo que dê para um grupo grande e que tenha eliminação de jogadores, que é uma ferramenta para mim, que pode ser um Jungle Speed, pode ser, pronto. O Jungle Speed é um jogo muito simples, quase nem é um jogo moderno, não é? É que é um reaproveitar de coisas, e há muitos jogos no género. Por acaso, acabei por ter muitos jogos nesse género, Swoosh, que eu conheci o designer, e gosto muito do jogo, acho engraçado. Mas um jogo para dividir grupos, quando são grupos muito grandes, faz sentido. Um jogo cooperativo, qualquer. Não vale a pena dizer nomes. Se vocês gostarem do jogo e conseguirem transmitir isso, vai funcionar. A Ilha Proibida pode ser. Que aí é que está. E é por isso que é difícil responder a essa pergunta. A Ilha Proibida é um jogo muito simples, cooperativo e giro. E pode ser, e pode-se lá chegar. Isto é um jogo cooperativo. Ou posso contar uma história com aquele jogo. E depois, quando volta à mesa, eles estão a continuar essa história. É a experiência. E estamos a falar de pessoas que não estão dentro do meio. Agora vou-te dizer outra coisa. Muito mais difícil, ao meu ver, e que muito mais difícil é de errar. E isto acontece até com alguma frequência. E se a pessoa ficar pouco impressionada com o jogo que lhe apresentas? Isto pode acontecer. Uma pessoa que nunca jogou... Já jogaste jogos de tabuleiro? Ah, então tens que jogar este. Eu vou-vos dizer, eu já fui a muitos grupos de jogos de tabuleiros em que isto acontece. Em que este top é assumido por toda a gente e tens que percorrer esta lista de jogos. Isso pode ser o maior. Se o vosso objetivo é
a transmitir o vosso amor pelos jogos pode ser o maior tiro dos pés que vocês podem dar. Porquê? A pessoa por não jogar jogos de tabuleiro não quer dizer que tem de jogar o jogo X ou Y porque são os básicos. Ele até vai achar, isto é exatamente o que eu pensava dos jogos de tabuleiro. São básicos, desinteressantes, não têm complexidade nenhuma, é 2 ou 3 decisões, não interessa nada. Eu já ensinei claro que não temos que ir ao exagero, mas já pus pessoas no hobby com jogos complicados. Porque eu percebi, porquê? Jogo World of Warcraft, espera aí. Sou Guild Raider, ok. Isto é pessoas que estudam táticas, estratégias, têm boa comunicação, percebem o que é mecânicas, stats. Epá, eu não vou pôr aqui um jogo abstrato e vou contar-lhes uma história. Eu vou-lhes pôr aqui uma besta para eles ficarem. Epá, então mas isto não tem um processador por trás ou um computador? Isto é assim tão complexo? Tenho que pensar 3 turnos à frente. Estas opções multiplicam-se. 4 tipos de recursos. Eu não sabia que os jogos eram assim. Exatamente. Esta leitura é difícil e haverá pessoas muito melhores do que eu para falar sobre isso. Mas é o desafio e é o gosto, porque é que eu meto muitos jogos variados que eu gosto de jogar e ensinar. É importante. E às vezes fartava-me de ensinar um jogo e tirava da lista. Mas mais difícil do que introduzir pessoas é apanhar esse tipo de jogador que vai ficar pouco impressionado com um jogo que vocês. Vamos começar com um jogo. Eu ouvi este discurso. Eu, eu quero frisar isto. Eu ouço muitas coisas boas em grupos e também ouço muitas coisas que eu fico. E depois ouço em segunda mão que eu fiquei pouco impressionado quando fui àquele grupo e deixei de dar uma chance porque isto aconteceu. Porque disseram mesmo: precisas de um gateway, aqueles termos todos, um gateway. As pessoas entusiasmam-se e esquecem-se um bocado que pode haver lá pessoas que é realmente a primeira vez que estão a jogar. Começas com um gateway, tens aqui a lista, tens que começar com este e este, tens que chegar a um ticket rate, tens que chegar a um não sei quantos, sim, pode funcionar, mas pode não funcionar. E muitas vezes não funciona. Estou um pouco impressionado. Uma vez apareceu-me lá uma pessoa, só dar este apontamento, uma pessoa que nunca tinha jogado jogos de tabuleiros e foi lá, eu quero jogar Gloomhaven. E a reação normal era, não, tu tens que começar por este. Não, vamos jogar Gloomhaven. Ele é que diz se é complicado ou não. Se ele me diz que quer jogar aquilo, vamos jogar aquilo. Não sou eu que vou tirar a diversão e a ideia que ele tem, nunca. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, claro. Cluedo. Ah, Armata Strigoi. Pronto. como eu digo, vou falar da minha experiência e depois no fim posso falar um bocadinho dos vários grupos que eu criei e as dinâmicas deles que eram muito diferentes e sou maluco e utilizar isto porque se não fosse a Somos pandemia tinha 4, 5, 6 grupos diferentes. Portanto, ainda bem que ia preparar um bocadinho a respirar. Mas depende muito das dinâmicas. Mas naquele grupo principal onde tinha mais pessoas, havia uma coisa muito conveniente e que depois nós estávamos constantemente a falar sobre isso. Quando eu digo nós, eu e as pessoas regulares e as pessoas que se assumiam como co-hosts. Disclaimer, às vezes os co-hosts faziam mais que as pessoas que eram regulares. Mas o que é que acontecia muitas vezes? Nós passamos a organizar, isto é uma das soluções, passamos a organizar de X em X tempo noites temáticas, e noite temática era, vai haver um jogo grande, com um tema específico, on display, sem mesas marcadas, é quem chegar senta. Nós explicamos o que é o jogo, a duração média, e a pessoa senta se quiser e vai. Regra geral o que eu faria são jogos curtos.
uma hora e meia no máximo. Posso ter um jogo mais longo, mas eu pergunto antemão e digo antemão. Ou então certifico-me que esta pessoa específica, ou estas duas pessoas específicas, estão à vontade para sair do jogo a meio porque estão a jogar comigo e aí eu tomava a responsabilidade de jogar com eles, preferia, porque se eu sentir que estou a falhar, e vou falhar, é normal falhar nestas coisas. Acontece, não há fórmula. Estava à procura da fórmula, não sei. E acho que ninguém sabe porque estamos a lidar com pessoas, estamos a lidar com jogos, estamos a lidar com a nossa experiência. É difícil. Estou a dizer nenhuma novidade. Mas o que aconteceu, pegar num jogo mais complexo e garantir que as pessoas podem sair quando quiserem. Eu não vou ficar chateado com isso, porque eu não estou lá para jogar. Mas eu vou jogar com eles e vou dar-lhes a experiência lá. Se eles quiserem parar, param. Mas, regra geral, jogos curtos. Felizmente, hoje temos um grande leque de jogos que tem uma duração até uma hora para todos os gostos, para todas as idades, para todas as complexidades. É só procurar um pouco e nós temos isso. Esse, sem dúvida, é o tipo de jogo que eu procuro ter sempre. Mas também tinha sempre um Big Boy. Sempre. Porque nunca se sabe. Pode acontecer. Nem que não venha ninguém e jogo com os meus amigos. Pode acontecer. Porquê que não me apetecia só fazer esta questão que é gira, que provavelmente ninguém mais vai fazer aqui, mas eu vou responder na mesma, porque acho que é interessante. Porquê que não me apetecia jogar? Porquê é que, porquê é que eu estou a organizar um evento que eu tanto gosto de jogos e não jogo? Eu tirava esse gosto. Eu marcava 1 ou 2 dias nessa semana para jogar, para tirar a vontade de jogar. Isto é estúpido para quem nunca fez isto, mas isto acontece. Se vocês não fizerem isso, vão querer jogar, vão se sentir de fora. Eu não me sentia de fora porque já tinha jogado. E eu entrei em burnout, como é óbvio. Eu estava a fazer isto todas as semanas. E aí também aprendi que precisava de outra pessoa para trocar. Estava nos eventos à mesma, mas aí estava para jogar. E era importante. Era muito importante fazer isso. Não pode ser só sempre a mesma pessoa. Por mais que escutasse, tinha que haver uma rotação. Nem que fosse passar a responsabilidade e eu fazia tudo igual. Mas eu sabia que se o evento era às 9, eu podia chegar às 9h30 e era ok. Não tinha que estar lá às 8h30 ou às 8. Isto é muito importante. Eu queria dar este apontamento. E bem, a questão do burnout é algo que deve ser consciente e não deve ser subestimado, principalmente nos tempos em que vivemos. Um, mas pá, ainda bem que conseguiste arranjar esse tipo de equilíbrio. Há muita gente que não tem essa sorte e apercebes que a coisa está mal demasiado tarde. Um, mas de qualquer das formas, e voltando aqui a pegar no nosso chat barra Bruno, vou-te colocar aqui uma questão 2 em 1, que o Bruno pergunta se tu achas que cada região, por assim dizer, deveria ter um grupo de jogo, e se dos vários grupos em que tu estiveste, reparaste que havia algo característico, algo sui generis. Ok. Se achas que cada zona, região devia ter um grupo? Se fizer sentido. Porque, a minha opinião, se houver pessoas entusiasmadas para criar grupos, se acho que isso é mais-valia. É uma grande ferramenta social, é um sítio muito giro, em que ninguém quer saber quem tu és, quanto é que ganhas, de onde é que vens, querem que tu jogues e que te divirtas e que incorpores uma personagem e é uma forma de socializar super saudável. Em seguimento do teu webinar, Daniel, e que eu fiz-te a pergunta na altura, se te recordas, claro que eu sou da opinião que o jogo é uma ferramenta espetacular para isso, para poderes saciar a tua parte social sem te sentir julgado ou teres de julgar ninguém. É só ali o jogo e tu. Somos todos jogadores à volta do jogo. Portanto, por essa razão sozinha, acho que todas as reuniões deviam ter. Agora, se isso se é para ser forçado, ou todos os sítios têm que ter um grupo, se não é para ter, eu vou usar aqui um termo que é muito complexo, qualidade, não é para ter qualidade, se é só por ser, para ser, se calhar não faz tanto sentido. Há muitas coisas que podem ser faladas sobre isto. Há muitas coisas que estão a ser faladas sobre isso. Se havia de haver uma federação que regulasse isso tudo, se faz sentido de se chamar grupo, se são apenas um grupo de amigos que se encontram num café a jogar, chamam eventos só porque sim. Isso são muitas questões que são constantemente faladas. Acho que tudo é válido se o que se passa nos eventos traz satisfação às pessoas que vão e as pessoas que respondem a esses anúncios, a esses convites, são bem recebidas.
Se assim o for, faz sentido haver grupos nessas regiões, e mesmo que haja 50 grupos em Santarém, que isso era um sonho para mim, se acontecesse, eu não ficava chateado se houvesse outro grupo. Eu ficava feliz. A primeira coisa que eu dizia era: querem ajuda? Querem fazer coisas? Como é que vocês querem funcionar? Espetacular, bem-vindos. Vamos fazer cenas e há espaço para toda a gente. Posso acompanhar a pergunta com uma partilha? Claro, Ah, eu acho que tu já referiste, David, que inicialmente falaste que os grupos têm a ver com pessoas. Ou seja, se não houver pessoas emotivas que gostem, que se apaixonem pelos jogos, que se apaixonem pela comunidade e pela vontade de trazer a mesma sensação que têm a jogar aos eventos, partilhá-la com outras pessoas, não faz sentido nenhum haver grupos. Ou seja, era quase dizer que era haver grupos por haver. Eh, e nós já reparámos que existem, por exemplo, mais do que um grupo na mesma zona, e não é por isso que é menos bom ou menos mau. É simplesmente porque existe uma grande quantidade de pessoas apaixonadas que querem se reunir mais vezes. E que muitas das vezes, e que eu senti, é que não é por haverem dois grupos separados que as pessoas não sejam as mesmas, que é simplesmente que estamos a redobrar a possibilidade delas existirem. Por isso eu acho que quando eu lanço a pergunta de se todos os grupos será que poderiam haver grupos em todas as regiões, é mais porque, sim, realmente pode começar a haver uma estrutura um bocadinho mais organizada, caso estes grupos pudessem ser um bocadinho mais sérios, e mais sérios significa providenciarem um serviço ou um produto, neste caso. E isso leva também para outra questão de até que ponto é que os grupos, denominados grupos, são só um grupo de amigos, ou se nós podemos chamar grupos um determinado, por exemplo, há uma associação que faz questão de ter estes eventos particulares de jogos de tabuleiro, e que então pode se tornar um serviço. Ou seja, até que ponto é que tu achas que estes grupos estão para acabar porque não fazem sentido se não for de outra maneira, ou será que as associações e os clubes e outras organizações podem usufruir destes eventos como produtos e serviços para a comunidade? Se não houverem, por exemplo, pessoas apaixonadas como tu que dão o corpo às balas para que estes eventos aconteçam. ok. Obrigado. Olha, a questão dos grupos e de haver mais grupos faz todo sentido, e ainda para completar, uma coisa que eu ainda não tinha dito é: vai haver pessoas que gostam do David e vai haver pessoas que não gostam do David e gostam mais do Bruno. E ainda bem que há vários grupos em que, e quando mais houver, melhor, mais vamos aprender uns com os outros, se houver essa vontade. Haver o grupo de amigos, tu sabes muito bem isto que eu vou dizer, mas muitos podem não saber. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha visto ser feita, não quis ser diferente nesse aspecto, mas foi só porque achei que faz sentido. Quando criei o meu primeiro grupo de jogos de tabuleiros, eu não chamei o grupo de Santarém, eu não chamei o grupo do David, dos amigos da David, não chamei-o Torre Negra Santarém. Porquê? O primeiro grupo que eu fui de jogos de tabuleiro foi o grupo de Torre Negra, que é em Alhandra e Vila Franca de Xira. É relativamente perto, e diria que na altura era o grupo mais próximo que eu tinha em casa, de casa. A ideia de chamar Torre Negra é que eu queria garantir que as pessoas que fossem aos encontros do Torre Negra, no Torre Negra Santarém, iam apanhar, vivenciar uma extensão da maneira como os eventos funcionam no Torre Negra. Ok? Não quis fazer um pouco o contrário, não para ser diferente, mas para deixar claro que ali é uma continuação do trabalho que é feito em Olhando e Vila Franca de Xira. E havia pessoas que iam um lado e outro. E havia pessoas que eu conheci no de Vila Franca e vieram ao de Santarém. Porque queriam mais. O do Torre Negra era mensal, o Torre Negra de Santarém passou a ser semanal. Nós tínhamos isto. Portanto, o oposto também acontece. Eu, essa foi a minha sugestão à comunidade, que porque é que, e um bocadinho ao encontro do que tu dizes, por que não uniformizar certas coisas? Aqui não era só o nome, era também a maneira e as pessoas, porque também estava nos dois lados. E essa foi uma sugestão. E foi também para eu perceber se fazia sentido haver aqui, como estavas a dizer, e bem, um grupo que desse talvez umas guidelines ou algo, e haver esses vários grupos em todo lado. Claro que isto é sempre difícil de pensar, porque há remuneração, não há, são muitas questões, mas pensando assim no mundo perfeito,
Eu acho que isto seria uma mais-valia, porque eu sei que existem muitas pessoas que gostariam de criar um grupo, não sabem como, ou não têm uma força para o fazer. E se calhar se houvesse esse grupo que estendia a mão, não estamos a falar de nomes, são um bocado 50% da atenção por cima de Torre Negra, porque também não queria inventar nomes, mas também era por causa disso. Porque acho que os nomes são só nomes, pronto. Mas havia tantos grupos, grupos daqui, grupos dali, é tudo válido, ok? Mas acho que fazia sentido também, para quem queria criar grupos, ter ali uma equipa, um grupo, de vários grupos que estivesse ali pronto para os ajudar e como é que funciona e como é que se colocam. Mas isto tem muitas questões e está aqui muitas pessoas que estão aqui comigo que nós falamos com isso com alguma regularidade e tentar arranjar soluções para isso. É bom haver mais grupos, se fazer sentido. O objetivo, haver grupos em todo lado, era muito fixe. Era espetacular. Ser algo que está presente e que é mesmo há uma entidade que regula, seria fantástico. Eu acho que isso era o sonho. Tentar Uma ligar questão, estas pessoas que gostam do hobby. André, peço imensa desculpa outra vez. Uma questão, tu há bocadinho falaste na possibilidade de se regulamentar algumas coisas e o meu primeiro impacto, acho que nós já falámos disso noutra altura, o meu primeiro impacto quando vejo um regulamento é que, obviamente, o meu divertimento vai por água abaixo. Ou seja, se eu tenho. Já quando é ler de regras, e tu podes falar com o Diogo sobre o que é o Bruno ler regras, eu já sinto uma grande dificuldade, não porque não gosto, mas porque eu quero que a experiência esteja quase como uma chapada na cara. Né? Eu entro e a experiência está lá. E normalmente prefiro ver um vídeo ou prefiro que alguém me explique, porque a própria explicação acaba por ser uma experiência e sei disso porque te ouvi muitas vezes a explicar. E por isso eu digo assim, ok, a partir de quando é que um grupo se torna sério demais ao ponto de ter a necessidade de criar um regulamento? E se isso aconteceu mais do que uma vez contigo nos grupos que criastes, qual é que foi o tique que te fez sentir a necessidade de criar esse regulamento? De jogos. É. Ok. Essa última pergunta é interessante porque a comunidade também é um grupo de amigos, não é? Ou vai haver grupos de amigos na comunidade. Mas aí acho que a única coisa que diferencia é o que está marcado no calendário, o que o grupo decide, o que é o dia, e se o local pode ser usado por outras pessoas para jogar. Isso acontecia também. Os eventos, no meu caso, para ser mais fácil, os eventos aconteciam ao sábado. Eu só ia aos sábados lá? Não. Eu só ia jogar lá ou estar nos eventos no sábado lá? Não. Estava lá nos outros dias. Uma coisa talvez mais difícil fosse quando eu estava lá só a beber um copo e queria mesmo estar a relaxar e pessoas vinham-me pedir para ensinar jogos. Também acontecia. Digo mas uma coisa, essa parte é complicada, porque não é que eu não gosto de ensinar jogos, ok? Mas eu fico assim, ora bolas, quer dizer, eu tiro o meu dia inteiro ou a minha tarde inteira de sábado para isto. Epá, nos outros dias, se calhar, já estou saciado desta parte, mas isso acontecia. Mas voltando aqui ao ponto, hum, a questão de quando é que fica sério o suficiente para criar um regulamento. Hoje em dia, o David 2021 estou num sítio público, estou afiliado a uma loja, a um bar, que é o que acontece, falar com essa pessoa, definir com ele e com as outras pessoas que estão comigo neste projeto quais é que vão ser o regulamento só para nós, de cabeça. Tem sítios em que isso nunca aconteceu. São sítios um bocadinho diferentes. Eu acho que acontece quando. Epá, pois é uma pergunta tramada, porque há realmente um sítio, que agora está parado por causa do Covid, que não havia propriamente um regulamento, mas eu conheço bem as pessoas que vão e estamos em linha. Porque acho que fora disso agora há sempre um regulamento desde o início. Nem que seja para mim, ok? Nem que seja eu, olha, a partir de agora vou aqui para este banco de jardim ensinar jogos. Eu, claro que aí não se chama um regulamento, mas sou eu que sei as minhas regras e a minha experiência. Se começar a ser dois bancos de jardim, estou eu e o Manel já falamos disso antes de lá ir.
Isto agora vai acontecer sempre. Pá, o que é o regulamento? Pode ser coisas super simples. Pode ser só, vês que um jogador está embriagado. Eh, Isto vai acontecer. Eu ensinei jogos em pares. Isto vai acontecer. Pessoas que estão ali para mandar gritos e gozar com o que estás a dizer. Estão a gozar contigo. Isto é só cromo. Pá, isto pode acontecer, ok? Nunca me aconteceu, mas pode acontecer. O regulamento passa por identificar essas pessoas, encaminhá-las à saída, garantir que toda a gente está-se a divertir, saber ler. Opá, pequenas coisas que façam sentido para o sítio onde estamos. Ali naquele exemplo da volta, eram as bebidas e comidas, pessoas embriagadas, pessoas que estavam a fazer batota. Isto pode acontecer. É engraçado, nós dentro da comunidade raramente se fala nisto, mas acontece. Como é que se lida com pessoas que são batuteiras? Que juntam um grupo de pessoas e vão criar uma péssima experiência. O host é fantástico. Sou eu, sou muito bom. O jogo é muito bom. O espaço é muito bom. Mas o jogo naval, o jogador passa a expressão a dar um corno. Apresentou-se lá um gajo, junto aos outros, e é mau pessoa, faz batutice, e eu não tive culpa nenhuma disso, não é? E Está a perdeste, estragar a vossa experiência também, perdeste a experiência, sim. não é? Portanto, o regulamento, não vamos prever tudo, mas as pessoas com que eu trabalho, temos sempre este canal livre de falar tudo e conversar tudo o que nós achamos que foi bom e mau e podemos melhorar tudo. Pá, felizmente, tenho muita sorte, nunca aconteceu nada de mal, nunca houve nada fora do normal de controle, sem ser aquela cerveja a cair, um jogo mais gorduroso, uma carta rasgada. Pá, que sinceramente são coisas que se resolvem facilmente. Mas é difícil. Acho que a parte mais difícil não é a criação do regulamento, é a criação do regulamento com o dono do estabelecimento. Vêm ideias às vezes muito loucas do estabelecimento e a gente tem que, espera, eu percebo que tu estás a ver isto que eu estou a fazer como negócio, mas eu não. Eu posso levar isto e ir-me embora. Portanto, a ideia aqui é só, eu quero fazer isto tudo, fiz para ti e fiz para mim. Só isto. Mas sim, hoje em dia, 2021, vou para um sítio, há regulamento. Assim que se chama, aliás, assim que se chama evento, assim que se faz uma página de Facebook, acho que era mais por aí, eu estava a esquecer essa parte, não estamos a falar, assim que faz uma página de Facebook, assim que faz-se eventos, assim que faz-se uma bandeira e que temos um hino do grupo e um grito de guerra, tu que vais para os escuteiros amanhã, assim que isso acontece, por favor, haja um regulamento qualquer porque aí acho que já é sério demais. Quando estamos a convidar pessoas de todo lado, é pá, venham, porque vai correr mal. Pode não ser hoje, amanhã, pode correr. Aliás, não vai correr mal, não é isso que eu quero dizer nessa mensagem. Pode correr mal. Pode vir uma pessoa com uma intenção diferente do que aquela que vocês estão preparadas. E essa pessoa pode fazer danos que podem ser muito difíceis de recuperar. Portanto, assim que vocês chamam toda a gente, tenham isso em atenção. Porque até lá, por que não fazer eventos de teste? Eu fiz eventos de testes. Eu tenho grupos que não há página de Facebook e que têm mais pessoas regulares que outros sítios, que é só boca a boca. Que é um grupo que eu fiz perto da minha casa, num sítio que eu nunca estava à espera. Uma casa pastoral. Vai lá o pastor, vai lá a família de agricultores, vai lá a senhora de 80 anos, que já não saía de casa há não sei quanto tempo, trazem, isto acontecia às sextas à noite, uma vez por mês, trazem um chouriço, um queijo, ali era uma coisa totalmente diferente, reuniam-se 20 a 30 pessoas, que agora não dá para fazer, pessoal do campo, que eu também sou do campo, opá, outro tipo de pessoas também, que também viviam lá, pessoas que vinham para a casa de família e que eram da cidade, realmente, ou eram de Lisboa, de Santarém, e vinham para lá. Eu não sei, um grupo de pessoas que está a fazer uma ceia e ali o jogo nem era a parte mais importante, eles queriam o convívio, mas eu aproveitava a fazer a minha parte. Ali não há propriamente um regulamento porque é vizinhos, amigos e não sei o quê. Era a pau. Mas, sim, epá, isto é tão bom. Meu Deus. Quem nunca? Fantástico, espetacular. E pinga e tudo, mas tudo espetacular. O pessoal agradecia-me por aquele ambiente diferente, porque se não fosse os jogos nós não estávamos ali. Essa é que é a ponto principal. Ali faz muita coisa, mas temos sempre um jogo à nossa frente. Pá, pôr um agricultor a jogar Catan, pá, quem é que tem esta experiência? É tão fixe. E as pessoas que analisam jogos porque têm a profissão que o jogo tenta criar a personagem de. E então olham o jogo de uma maneira totalmente diferente. Epá, aprendi muito.
E lá está, se eu tivesse ideias pré-feitas de para quem é os jogos de tabuleiro, eu ali não me divertia. Estou ali sozinho, com a minha mala tartaruga cheia de jogos, tiro os jogos, espalho os jogos, digo, olha, isto é mais ou menos assim, isto é mais ou menos assim, isto é mais ou menos assim, isto é mais ou menos assim. Escolham, vamos jogá-lo todos, vamos dividir. Depois eles trazem os filhos que jogam jogos também. E acontecia isto. Aí há regulamento. Não há. Mas porque há certas pessoas chaves nesse evento que eu conheço já há muitos anos, que são a mãe da família, o pai da família, o próprio agricultor, e nós sabemos o que estamos ali a fazer. Mas esse evento não é falado para fora. Portanto, é um evento fechado, mas que toda a gente é bem-vinda para vir. Só esta parte, que acho que é uma experiência um bocadinho diferente do que costumamos ouvir. Acho que é, é. É. Parte 2, parte 2, parte. A parte 2 vem já a seguir. E se calhar. Patreon? Onde está o Patreon? Onde é que está? Sabes isso? Falando nisso, quando é que pagam? A questão é essa. Exatamente. E, David, tu acabaste de colocar a própria pergunta. Que já que estamos a falar de regulamentos e de eventos um pouco mais sérios e tudo o resto, aqui o senhor Bruno barra chat pergunta se tu, David, mestre e amante de jogos de tabuleiro e tudo que é jogos, irias a um evento pago. Hum, sim, sim. Aliás, uma das coisas que está prevista, e não faço parte da organização, estou a falar daquilo que ouço diretamente da organização. Uma coisa que está prevista no LariaCon é, se não houvesse pandemia, pronto, mas eles estarem a ver a curva de crescimento dos visitantes para terem controlo, eventualmente seria um evento pago. Claro, aí nesse evento específico vou pagar. Já pago de alguma forma, porque a estadia e tudo, mas sem dúvida, sim, pago. Mas, essa pergunta tem um grande mais que eu não sei se cabe aqui. Na Iberanime, Comic Con. Muitas vezes, os eventos pagos, nesse género, estou aqui a falar uma coisa muito opinada, que se calhar muitas poucas pessoas que são da minha opinião, peço desculpa se estou a chatear alguém. Muitas vezes esse tipo de eventos é organizado por pessoas que não têm amor ao hobby, e sim amor a. E têm um poder de publicidade que os verdadeiros pessoal do hobby que gosta disto não tem. Ou seja, eles veem uma oportunidade de negócio nisto. Esse tipo de eventos só vou se me derem bilhete ou me convidarem. Me Iberanime, ou assim. Expo Game Suíça. Não é preciso tão longe. Eu estava a falar de uma coisa, é difícil, talvez não tenha a capacidade de comunicação suficiente para expor esta ideia. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Se eu não tivesse ido ao primeiro Iberanime que aconteceu, eu não tinha conhecido o grupo de Board Gamers de Lisboa. Eu não fui lá para isso, mas foi lá que os conheci. Ok? Há coisas boas. Eu estava a ser um bocadinho mau. É hoje em dia a minha visão das coisas, atenção. Porque muitas vezes nesses eventos também são convidados grupos que esses sim têm amor pelo que estão a fazer. E enquanto isso acontecer, é bom. Estamos aqui, temos duas coisas boas a acontecer. Mas sim, claro, se for um evento pago, que eu sei que vai haver palestras de designers, o que aconteceria na Lyricon, não é? Se tivéssemos continuado os eventos e agora está cheio, é só por reserva e tens de ter bilhete. Claro que sim,
claro que sim. Sim, porque este bilhete, essa entrada, é alimentar o hobby das pessoas que gostam, não é uma empresa. Epá, isto é um dilema muito grande. Não, não, claro que isto vale o que vale, mas aí sabia que estava a investir no hobby, estava a investir nas pessoas que estão a falar, nas ideias que estão a ser transmitidas, no hobby em si, de quem gosta de o fazer. Nós, conhecido um historial de um Lisboa-Con, de um Leiria-Con, se fossem eventos que passavam a ser pagos, nós sabíamos a história deles, nós sabíamos que tiveram X anos com portas abertas, nós percebíamos porque é que acontecia isso. Aparecer um evento totalmente novo, do nada, enquanto existem estes que fazem isso, é estranho, mas temos que analisar. Como ainda não aconteceu propriamente, não consigo bem responder a isso. Mas volto a dizer, foi no primeiro ou segundo Iberanime que aconteceu, que eu fui lá e fiquei muito admirado de ver pessoas com t-shirts a dizer Grupo Board Gamers de Lisboa a virem falar comigo. Eu, por acaso, já jogava jogos de tabuleiro. Fomos jogar Can't Stop, fomos jogar King of Tokyo e eu fiquei muito admirado. E eles convidaram para juntar ao grupo, só que não pensava ir tão longe. Mas eu fiquei com essa ideia. Isto foi há alguns anos atrás. Portanto, sim. E nessa altura, ou seja, se houver pessoas como eu e se houver espaço para os grupos estarem nesses sítios, enquanto houver espaço para esses grupos estarem nesses sítios, sim, força, vale a pena. Nem que haja depois uma grande empresa lá por trás, estes caras gostam de jogar e sem encher de dinheiro. É ok. Pelo menos há um espaço para as pessoas poderem acontecer. E pode ser que haja lá uma ou duas pessoas que realmente gostam, Olha, façam esse. Mas jogos e negócio. É só isso que eu digo. sim, sim, claro. Espaço para tudo. Isso depois, porque David, estavas a falar que no Ebranime tu estiveste com o pessoal com quem jogaste e também estavam de t-shirts e tudo o resto. Por acaso não viste meio dos marmães com umas t-shirts vermelhas? Isto que eu estou a falar foi no primeiro ou segunda edição. Atenção, vão lá ver há quanto tempo é que há o Iberanime. Mas eu não fui nesse. Eu já fui no Pavilhão Atlântico? Não? Sim? Na fila. Sim. Não, 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 não é na fila, é no. Chama Altice Arena. Sim. Ui, ui. Sei. Qual é a minha altura em polegadas? Oh não. Isso não vale. Jogo do Gal. Estás a apontar? Jogo do Gal. 4 em linha. Estou a brincar. Top 5 pessoal. Uou. Isso é uma pergunta muito difícil. Respira fundo. Uou, ok. O- Sem nenhuma ordem específica, ok? Sem nenhuma ordem específica. Vou ser obrigado a dizer este jogo, porque eu gosto muito deste jogo. Não é o primeiro, mas vai ser para sempre um jogo muito bonito e histórico para mim. Through the Ages. Hum, Jornadas Futura. És tudo. Sim, sim. As viagens de Marco Polo, não confundir com as viagens de Marco Paulo, isso é outro jogo, ok? Envolve troca de micro, falando para o outro. Isso é outro jogo, atenção. Viagem de Marco Polo. Um, Castles of Burgundy. Epá, top 5, já só temos dois. Jogos que eu gosto muito, 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 muito. É difícil. Já deu um top 3. Já não perco.
mal, está mal. Se calhar era mais fácil o André ter perguntado no top 3. Se fosse um top 500, era mais fácil. Sim, olha, vou-vos dizer mais 2 jogos que eu tenho jogado agora, ah, recentemente. É engraçado estes tops, olhamos para eles: "Epá, estes jogos devem ser muito bons". Não, são jogos são muito bons porque eu tenho história com eles. Há muitos jogos bons que eu gosto de jogar. Clank and Space e, epá, o que é que cabe aqui? O que é que cabe aqui? Ajuda do público? Que é isto? Pode ser Gaia Project. Foi Gaia Project. Qual? Gaia Project. Também 2 sci-fi, história. Então, é giro. Bruno Provas? Bruno Seal of Approval. Querem ver isso? É monopólio. Um senhor e um senhor. Agora, abriu o microfone. E depois embora. E foi-se. Agora clicou no botão ao lado e saiu. Um bom fim de semana. Também é bom. Claro, senão. Ah, que não. Nos Senão. namorados também. Tem muitos beijinhos aos jogos. Aos jogos. Aos jogos. Aos jogos, olha aqui. Ó. Ó. Ah. Oh yeah. Oh yeah. Internacional. Ai,